Bom, nós estamos aqui em mais um podcast hoje falando de um assunto muito importante, segurança cibernética. Eu tenho muito prazer de estar hoje com o Adriano Filadoro, que é um especialista nessa área. Aliás, eu o conheci numa feira que estive agora nessa semana passada, voltada para este segmento de segurança cibernética, que é um assunto muito interessante, muito importante e que as pessoas têm que saber. Mas antes de apresentar o nosso querido convidado, Adriano Filadoro, eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores, ao São Paulo Convention Visitors Bureau, que toda semana tem a nossa agenda da semana no nosso programa, fazendo e falando do que acontece nessa cidade de São Paulo. Bom, muito bem, eu vou começar com o Adriano. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você. Eu queria, primeiro, para te apresentar, falar um pouco do seu currículo. Vou falar muito breve, porque ele é extenso. Adriano Filadoro, CEO graduado em Tecnologia, Web Design e Programação com MBA, executivo em Business Analytics e Big Data, pela Fundação Getúlio Vargas. Experiência no mercado de TI, especialmente em segurança, virtualização e infraestrutura há mais de 20 anos. Bom, vamos começar dizendo o seguinte, Adriano, hoje tem um fantasma que assola, que assusta os empresários, as pessoas, todo mundo. Ninguém quer ser invadido por um hacker, né, que é um fantasma. Hoje nós temos uma crescente ameaça cibernética, evolução das ameaças em ransomware e ataques de phishing, espionagem digital, desafio de lidar com ataques cada vez mais sofisticados. É isso que está acontecendo, não é? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente se conheceu ali no MindDSec. O MindDSec, ele é o maior evento de cibersegurança da América Latina, né? Reuniu ali grandes empresas multinacionais, empresas nacionais também, mostrando as suas soluções e as formas da gente conseguir olhar para esse fantasma, não de uma forma assustada, não, mas encarar esse fantasma e removê-lo ali dos nossos perímetros, né, principalmente próximo aos nossos dados. O que eu achei muito interessante, e esse é o motivo de ter lhe convidado aqui, que você é uma das únicas empresas brasileiras que estava lá no meio da feira, no meio de gigantes, de grandes corporações. E com uma solução nossa, brasileira, muito prática, que consegue identificar o hacker de uma maneira muito eficiente, não é? Eu acho que isso é um diferencial seu, não é? Na verdade, o Vigilant é uma empresa nova, mas ela nasceu dentro de uma empresa de cloud, uma boutique de cloud que existe há mais de 30 anos no mercado, chamada Online Data Cloud. E nos últimos 2 anos, depois de ter feito um belo trabalho na rede da Online Data Cloud, nós resolvemos transformar essas soluções que nós mesmos desenvolvemos para resolver os nossos problemas para o mercado. Então, aí a gente vem como sendo por enquanto, até então, né, a primeira empresa que se propõe a entregar um serviço chamado de XDR, que é a extensão da detecção e resposta a um incidente de rede. É o XDR, né? Nós nos autonomeamos um Auto XDR, porque a gente procura fazer isso usando o que a gente tem de tecnologia disponível, né? Usando conhecimentos que a gente ensina, conhecimentos que a máquina aprende, usando o que o mercado chama muito de inteligência artificial. Então, dentro desse contexto, você havia me dito me falou um negócio durante a feira, que muito me fixou, que muitas empresas demoram, às vezes, 30 dias, 2 meses, para identificar uma invasão de hacker, não é? E que você consegue, dentro desse conceito da inteligência artificial e com outras ferramentas que você tem, identificar o hacker em 30 segundos. Eu acho que isso é um feito notável. Sim. Na verdade, não somos nós que dizemos isso. A IBM tem um estudo que diz que um hacker fica, em média, dentro de uma rede 297 dias.
297 dias. Sem ser detectado. Sem ser detectado. Uma grande consultoria chamada Ernst Young, né, nós chamamos de UI, a UI diz que empresas com baixa maturidade em cibersegurança demoram 11 meses para detectar que houve um incidente de segurança. 11 meses. Porém, ele dá um outro número que talvez melhore ou piore o estudo. Empresas que já investem em cibersegurança, empresas que têm uma certa maturidade em cibersegurança, demoram 6 meses para identificar. E eu brinquei na feira contigo, nós não gravamos isso, mas foi uma conversa nossa informal ali. Eu falei, se o hacker conhecer um pouquinho da legislação trabalhista brasileira, talvez ele consiga algum benefício, porque ele fica um ano dentro da rede, extraindo informação, forçando porta para acessar, tentando quebrar senha, roubar o tipo de dado. Ele tem todo o tempo do mundo. É isso que você tinha me falado agora há pouco, né? Ele tem todo o tempo do mundo. Ele é um meliante, seja como for, só que ele é virtual. Ele é tão criminoso quanto o cara que assalta, quando faz qualquer outra coisa. Só que o assalto tem que ser muito rápido e tal. Ele não, ele tem todo o tempo do mundo, não é isso? Ele tem todo o tempo do mundo e diversas formas de fazê-lo, né? De certo modo, quando a gente para pensar dessa forma, cria-se assim eu esqueci o termo que se dá para isso, mas é aquela negação, né? Ou seja, é tão improvável, ele tem tanta vantagem para me invadir que eu não tenho como me proteger. Então, eu meio que excluo esse problema da minha frente, né? Porque é uma coisa que está fora do meu alcance. E não é verdade. A gente consegue sim detectá-lo, né? Não preciso fazer detectar toda a movimentação dele. Basta que eu detecte uma única vez. Uma única vez. Só uma vez você já consegue pará-lo. Eu isolo, aviso que tem um problema e... Esse cara não entra mais. Esse cara está isolado ali. Ele pode... Através de outros? Tentar novamente. Nós tivemos uma experiência agora com um cliente nosso, um grupo de escolas aqui de São Paulo, bem famoso. E toda vez que esta época do ano é a tal da época das rematrículas. Invariavelmente, nós já atendemos ele há bastante tempo na infraestrutura, há oscilações de comportamento da rede, oscilação de comportamento de uso, né? Principalmente na parte de portais de aluno, esse tipo de coisa. E o portal do aluno estava sofrendo um ataque. O ataque começou, nós detectamos. No próximo minuto, retomou o ataque de um outro endereço e nós detectamos e interrompemos o ataque. Num ciclo de 1 hora, nós detectamos 285 movimentações suspeitas e detectamos todas e respondemos a todas. Em 1 hora? Em 1 hora. Ao ligarmos para o cliente, falou, olha, nós precisamos tomar outras ações de segurança para, vendo que estamos sendo atacados, a gente pode tomar outras ações aqui, que podem ser feitas. Ações técnicas, não vou entrar no mérito, acho que não é o caso, mas o cliente técnico, né, e conhecido nosso, ele falou, o vigilante está fazendo o papel dele? Claro que está, detectamos todos os ataques, ninguém passou, por mais o que chegou mais próximo, a gente isolou todos eles. Ele falou, então faz o seguinte, deixa o vigilante fazer o trabalho dele e depois a gente conversa. Então, isso, de certo modo, nos dá muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo mostra o valor que a gente tem conseguido. Como você mesmo disse, uma solução nacional, tecnologia nacional, nós técnicos nacionais desenvolvemos uma solução que normalmente se acha só fora do país. Eu estava vendo aqui algumas coisas que você me passou. O uso da inteligência artificial, detecção de ameaças, né, em tempo real, monitoramento contínuo de redes e sistemas, é isso que você tem feito, né? Detecção de anomalias e padrões de comportamento suspeito, respostas automatizadas a incidentes. Esse negócio de resposta automatizada é um caminho para eles, não é? A inteligência artificial, ela nos beneficia, porque a gente consegue aprender com uma massa de dados muito grande e tomar decisões cada vez mais certas, né? Porém, o hacker também tem.
Então, é a história do hacker também usar a inteligência artificial. Ele também tem a inteligência. Então, você vai ter... É uma guerra contínua e sem fronteiras. Você sabe, nessa guerra, Cacá, quando você vê uns países em guerra, é difícil falar disso quando se trata de guerra, vidas de pessoas, mas, de certo modo, tem algum tipo de ética ali, pelo menos deveria ter. Sim. Então, um caminhão com uma cruz em cima. Sim, você não pode atacá-lo. Não vai atacá-lo. Porém, no mundo cibernético, não tem. Tem lei. Não tem lei. Nós tivemos casos assim de para grandes hospitais, de para grandes laboratórios. Imagina o cidadão que está ali no hospital, pronto para entrar numa cirurgia, aguardando só um resultado do exame, e aquele grande laboratório está com seus sistemas todos comprometidos. Isso aconteceu aqui no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro. E a gente tem diversos casos dos sistemas estarem completamente bloqueados porque foram sequestrados. Sequestrados o quê? Alguém entrou lá, criptografou tudo e tornou o dado inacessível. Agora, me diga uma coisa. Nós estamos falando aqui do meliante também ter a inteligência artificial, fazer uso da inteligência artificial. Nós já temos mecanismos para combatê-lo nesse campo? Sim, na verdade, hoje, mais de 90% das coisas que ocorrem por o que nós chamamos de bots, né? Que são programas atacando sozinho. O programa tenta entrar, o programa usa técnica, isso tudo é programável, né? Eu consigo criar uma lista de tarefas disso. Uhum. E colocar o computador para agir sozinho. Então, em vez de ser um ser humano tentando entrar endereço por endereço, não. Você tem um robozinho treinado para fazer isso, e ensinado sobre falhas, sobre vulnerabilidades. E aqui é um ponto importante pelo seguinte, eu vi, teve até, nesse evento veio um americano, bem influente na área de cyber, chamado Miko, sobrenome dele não vou tentar falar porque eu vou errar com certeza, mas ele escreveu um livro que ele fala, if it's smart, it's vulnerable. Ou seja, se isso é esperto ou inteligente, e as empresas são obrigadas a desenvolver nos seus negócios soluções espertas, soluções inteligentes, aplicação de automatização em processos. Então, se isso é esperto, isso é vulnerável. Então, não existe software inviolável. Então, cada vez mais nós precisamos aprimorar as técnicas e velocidade na detecção e responder a esses incidentes que podem ocorrer dentro da rede. Agora, já existe a evolução do uso da inteligência artificial em ataques de engenharia social e deepfakes? Com certeza. Deepfakes é a gente conseguir simular um podcast como esse aqui, sendo você e eu falando, como se fosse eu entrevistando e você dando essas respostas. É o que acontece na política hoje, né? Eu tentei ser suave. Exato. Fotos, então, né? Então você não pode acreditar no vídeo, você não pode acreditar na foto. Houve um ataque de deepfake muito famoso, onde montaram uma sala de reunião com os executivos e pessoas que tinham acesso à conta e conseguiram fazer com que os funcionários efetuassem uma transferência milionária. E quem faz isso é a inteligência artificial, esse é o deepfake na veia, se assim Agora, pode nós chamar. já temos armas para segurar essa história também. Não, Cacá. Ainda não. Não. A arma para segurar essa história e aí isso invariavelmente vai para as pessoas. Né? E aqui eu vou no exemplo mais simples, que a gente está cansado de ver, então todos são acostumados a ouvir isso. Alguém te liga e fala, pai, estão me sequestrando. Sim. Seu filho está do teu lado. Né? Ou então, o seu filho está... você não liga para ele de volta. Meu pai há pouco me ligou e falou, você está com algum problema? Ele me chama de Dina. Você está com algum problema? Eu falei, não, pai, tá tudo certo. Por quê? Não, porque você mandou uma mensagem pedindo para eu te fazer um depósito e que seu celular estava quebrado. Sim. Pai, o senhor não está falando comigo no meu celular? Então,
Essas inteligênciazinhas dependem muito das pessoas. Das pessoas. Estarem atentas. Agora, o papel da inteligência para prevenir ataques é considerável, não é? Não, é considerável, e aqui tem um outro dado muito assustador. Empresas têm gasto mais dinheiro pagando resgates do que em prevenção. Para se prevenir. E isso é terrível. Que coisa impressionante um negócio desse, né? Agora, as tecnologias da inteligência artificial podem prever ou prevenir novos tipos de ataques? Podem. Existem tecnologias que trabalham exclusivamente no comportamento. Então, o comportamento das máquinas, nesse caso. Então, eu tenho os computadores ligados em rede, os usuários, então aquele usuário sempre se loga naquela máquina, acessa aquela aplicação ou aquela outra. E quando nós ensinamos isso para os sistemas, né, de prevenção, ele fica atento para ver se há alguma anomalia nesse tipo de comportamento, se há uma mudança. O usuário acessou uma outra área de dados e está extraindo esses dados. É comportamento, né? É comportamento. Aí você vai tentar identificar através de anomalia de comportamento mesmo. Agora, o desafio e limitações da inteligência artificial em cibersegurança deve ser um desafio, né? É um desafio porque, como eu falei, se qualquer coisa que a gente faça de tecnologia, de inovação, dentro das nossas empresas, a gente está criando uma solução e uma vulnerabilidade junto. Tá, mas como que eu sei que aquilo é vulnerável? Até que alguém descubra que aquilo é vulnerável. Então, todo software é seguro, até que venha alguém e quebre a segurança dele. Esse é o grande desafio nosso, de poder identificar, achar essa vulnerabilidade o mais rápido possível. No fim do dia, muitos dos casos é como uma gripe. Primeiro vem o vírus, depois vai vir uma vacina. Tá? Quando a gente começa a explorar mais a questão do comportamento, a gente consegue diminuir um pouco essa distância, mas ainda assim continua sendo um grande desafio. A sensação é que a gente está um passo atrás. Agora, você não acha que isso para a gente, o risco é muito grande da gente colocar todas essa dependência que temos da inteligência artificial, deixar 100% o sistema automatizado, isso não é vulnerável demais? Esse é um outro problema. Eu acho que o que as pessoas tendem a fazer é isso, né? Sim, mas aí você imagina que as próprias ferramentas de cibersegurança, no pior dos cenários, elas sendo utilizadas como uma ferramenta de ataque. Então, as próprias ferramentas de segurança. Lógico, ocorreu um fato há pouco tempo com uma grande empresa americana que, por conta de uma atualização mal feita, parou empresas no mundo inteiro. É uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo. E ficou super famoso. Tivemos aí reportagens o dia inteiro, aeroportos parados, empresas sem conseguir ter acesso às suas informações. Ou seja, eles chamaram, foi a tela da morte, da morte azul, né? A sexta-feira que gerou aquela tela da morte azul. Todos os Windows ali com aquela tela azul. Aquilo foi uma ferramenta de cyber que fez. Os meios oficiais dizem que aquilo foi um erro técnico. Ok, não tem como questionar. Eles estão vendo isso por dentro, eles estão falando que foi um erro técnico. Fácil de correção, correto, fácil de correção, porém, era uma correção manual e demorou muito. Demorou alguns dias para normalizar o mundo. Então, nesse caso, o vetor de ataque, se isso fosse um ataque, foi a própria ferramenta de cibersegurança. Nós precisamos de processos que nos garantam a continuidade dos nossos negócios. A gente não pode simplesmente achar que as ferramentas de cyber vão me proteger, que a inteligência artificial que eu coloquei vai garantir, e no fim do dia é uma coisa muito simples.
é que a nota fiscal, é que o pedido do meu cliente seja que a nota fiscal chegue, que a nota fiscal seja emitida e que o caminhão saia para fazer a entrega do que eu produzi. De forma simplória, no final do dia o que a gente quer é que esse processo funcione. Aí entra a importância da supervisão humana, né? Com certeza. A importância da supervisão humana, e aqui tem um outro papel importante das ferramentas, e aí falando exclusivamente de cibersegurança, em dar informação visível e correta para que a análise chegue num resultado correto, né? E não algo extremamente complexo, e a gente tem isso muito no nosso DNA, poder entregar uma informação o mais mastigada possível, para quando é o caso do humano tomar a decisão, ele tome a decisão muito bem embasado, com dados, com um mapa bem claro do que ocorreu ali dentro da rede. Agora, me diga uma coisa, a adaptação constante de novas ameaças, né, é uma coisa importante, mas a inteligência artificial pode ser enganada também, não pode? Claro. A inteligência artificial ela pode ser passada para trás, até porque nós damos um nome de inteligência artificial de forma... Isso é um nome que ou usava esse nome, ou o nome que isso realmente tem, ninguém iria comprar nada disso, né? Porque a inteligência artificial ela trabalha com probabilidade estatística. Se eu não me engano, antigamente se chamava cálculo de probabilidade estatística. Agora, aí ninguém ia comprar quem isso. vai comprar um treco que chama cálculo de probabilidade estatística? Nós temos hoje dificuldade e eu já vi vários especialistas, li alguns livros disso, de determinar o que é a inteligência. Então, quanto mais a gente tem dificuldade de determinar o que é a inteligência, se não é o volume do saber, e na verdade é como se aplica, mas como você aplica, a gente vê gente que sabe tanta coisa e faz o que faz. Então, a gente tem dificuldade de explicar o que é inteligência. Quanto mais criar uma inteligência artificial. Mas, ok, eu gosto do assunto, estudo sobre isso, trabalho com isso e entendo o posicionamento marqueteiro disso. Agora, é possível enganar? Claro que é. Uma variável diferentezinha que eu coloco na escolha da probabilidade é um efeito borboleta. Eu erro só um pouquinho aqui, ou eu induzo a um pequeno erro aqui, e esse erro vai se tornando cada vez maior com o passar das decisões. É o tal do efeito borboleta, né? É muito, muito maluco isso. Bom, e as perspectivas futuras da inteligência artificial e cibersegurança? Na sua ótica, né? Já que você é um especialista no assunto. Bom, a inteligência artificial, há pouco tempo um amigo me fez falar exclusivamente de inteligência artificial, colocando o tema de cibersegurança em paralelo a isso. Mas um amigo simples, ele não é do ramo de tecnologia, um amigo de longa data, ele me fez a pergunta: Adriano, me fala uma coisa, essa inteligência artificial aí, apesar da simplicidade dele, eu fui incapaz de responder a pergunta. É para a gente usar ou ela vai usar a gente? E aquilo me fez raciocinar, né? Pensar, né? Então, quando uma pergunta é bem feita, não importa a fonte, na origem dela, né? Você tem que... Eu pus os pés no chão e falei, olha, você fez uma excelente pergunta e eu precisaria... eu não consigo responder isso agora. Agora, ela vai nos usar? Vai substituir os empregos? Vai. Tem várias funções que ela vai substituir, né? Existem estudos que dizem que nos próximos 6 anos, 30% das funções e empregos que nós conhecemos hoje não vão existir por conta da inteligência artificial. Então, para onde fugir? Não é para onde fugir. Se no teu ramo você não sabe quais são as ferramentas que se usa, quais ferramentas de inteligência artificial já estão sendo usadas, você vai ser substituído por alguém que sabe fazer isso. Com certeza. Então, quanto a esse medo da inteligência artificial, eu não tenho que ela vai nos dominar e tomar as decisões pela gente. Não. Eu acho que tem um caminho muito grande até o mundo chama, os especialistas chamam da inteligência artificial geral, é aquela que se conecta a todas as outras. Até chegar no Robocop, né? Vai demorar. Até chegar no Robocop ou no Jarvis.
o assistente virtual ali do Homem de Ferro. Aham. Existe... Há pouco eu estava com uns amigos e nós criamos uma escala de 0 a 10, o 10 sendo o Jarvis lá do Homem de Ferro. Do Homem de Ferro. E 0 sendo nada. Aí alguns colocou em 3, outros em 2,5, outros em 3,5. Mas eu acho que tem um caminho grande aí. Em cibersegurança é um caminho sem volta. Você está conectado e você não tem opção de... E detalhe, hoje nós estamos conectados através de um dispositivo. Nós já estamos vivendo o momento de estarmos dentro da internet. O que é estar dentro da internet? É estar aqui com uma realidade estendida, recebendo dados dentro da realidade, dentro da nossa realidade, inserir realidade virtual a isso. Né? Não você deitado numa cama com um capacete usando um outro corpo. Não, eu não sou tão... Eu não chego a esse ponto. Eu estou falando que, sim, em breve a gente vai ter dispositivos que nos deixam cada vez mais próximos disso. Quanto mais tecnologias desse tipo a gente vai criando, mais vulnerabilidades nós vamos criar. Não tem jeito. Mais dados estão expostos. Quanto mais fácil é o nosso acesso à informação, mais vulnerável ela é. E mais inteligência a gente precisa para proteger esses dados. A sua visão a médio e curto prazo qual é com relação à aplicação da inteligência artificial? Não, eu, por ser entusiasta e estudar, né, esse mercado, eu acredito que o avanço dela vai numa velocidade... É inexorável. É inexorável. É muito maior. A velocidade aumenta exponencialmente e não tem como frear isso. Você não vai frear. Os governos talvez vão ter o desafio os governantes de estabelecer alguns tipos de limite. Normas, né? Ou normas para esse aprendizado. E uma certa ética para isso. Né? Porque eu posso ensinar, por exemplo, uma ferramenta de crédito, quem são os bons pagadores. E aí, que variáveis eu usei para isso? Para que eu ensine essa ferramenta de crédito quem são os bons pagadores, para que ela olhe na base e vá lá mandar uma oferta de crédito para aqueles clientes que são realmente bons. E os clientes que ela excluiu? Quais os parâmetros que ela usou? Será que ela usou cor de pele? Será que ela usou o bairro que a pessoa mora? Será que ela usou... Então, já existe, né, algumas normativas para isso, alguns cuidados nesse sentido, mas esse aqui é um risco rudimentar que eu coloquei sobre como que nós fazemos com que essas coisas tomem decisão por nós. Eu acho que isso é uma coisa que vem e nós vamos ter que aprender com o carro em movimento, né? Eu suponho que vai ser isso, né? O carro rodando, a gente vai ter que aprender a trocar o pneu dele caso fure em movimento, não é isso? Em 1978, um grande amigo meu que já faleceu, ele fez uma palestra e ele disse assim, em 1978, ele falou, os avanços tecnológicos, eles vieram para nos trazer mais paz, mais tranquilidade. Se nós imaginarmos, num período de 50 anos, nós estávamos andando de carroça e pousamos na Lua. Aí quando você olha 50 Sim. anos, de 78 para trás. Você imagina a velocidade disso hoje. Então, nós não estamos fazendo esse aprendizado... Com a mesma velocidade que estão acontecendo as coisas. Nós não estamos fazendo esse aprendizado em um carro em movimento. Hoje, no meu ponto de vista, isso é uma visão minha particular, nós estamos fazendo todo esse aprendizado em um jato voando. Então, a coisa é mais complexa do que se imagina, né? Nossa, que coisa incrível, né? Agora, Adriano, para que a gente possa dar um desfecho nisso, a inteligência artificial será incorporada cada vez mais em soluções de segurança. Eu acho que é óbvio isso, né? Sim. As soluções de segurança hoje, elas não conseguem conviver sem entender comportamentos, sem estar à frente de um possível problema. As soluções de segurança hoje trabalham com vários conceitos de zero confiança,
Zero Trust, né, que a gente fala. A gente adora colocar termos em inglês aqui na nossa vida, mas paciência. Mas zero confiança, entendendo cada movimento, sabendo, prevendo cada passo, tentando identificar tipos de vulnerabilidade. Empresas se auto-atacam nos sentidos de testes de penetração. Exercícios. E isso tem que fazer com uma frequência cada vez maior. Isso precisa de especialistas que saibam fazer isso, interpretar os dados e deixar essas ferramentas, como a nossa e como os outros, esse é o grande desafio de todos, o mais azeitada possível, para poder conviver com esse desafio, que é um desafio possível de se combater, não é impossível de se combater. E nada do que eu falei aqui eu coloco como uma teoria da conspiração, eu tenho muito cuidado com isso. Mas eu estou falando que são desafios grandes, possíveis de se combater. São combates que é possível ganhar. É como os americanos fazem com constância, quando tem os exercícios de incêndio nos prédios, que não está acontecendo o incêndio, mas eles fazem todo o exercício. A gente precisa fazer esses exercícios constantemente, não é isso? A gente precisa aumentar a velocidade de fazer esses exercícios, principalmente com as novas ideias, com as novas automações que a gente tem colocado dentro das nossas empresas. E novas áreas de pesquisa e desenvolvimento, como é que você vê isso? Em cyber, você fala? É. Bom, a gente tem visto vários projetos acontecendo no mundo, né? É porque a cibersegurança ela não está limitado à pessoa que está dentro da empresa com o seu computador acessando a rede. Ela vai muito mais. Ela vai muito além. Há pouco tempo eu li uma matéria sobre um ataque, né, de extração de dados, que ela ocorreu através da vibração que acontecia, a frequência emitida pelas memórias dos computadores. E aquele invasor próximo, ele conseguia captar aquilo e conseguia remontar a parte daqueles dados, né? Então, assim, o desenvolvimento disso é constante. Agora, eu preciso me preocupar em ter uma máquina, um computador importante num ambiente que está completamente isolado. Saber quem são possíveis pessoas que estão próximos a ele. Olha, desenvolvimento disso, tanto em cyber, né, no caso da defesa, quanto do ataque, não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Bom, eu acho que foi muito produtivo esse nosso podcast, importantíssimo para que a gente possa dirimir essas dúvidas desse fantasma que habita o inconsciente coletivo hoje, do hacker, né? dos invasores invisíveis que chegam sem bater na porta. Aliás, eles, quando você perceber, eles já estão lá dentro e, segundo uma pesquisa da IBM, eles ficam, às vezes, 297 dias para serem detectados. E esse moço aqui, com o seu trabalho, consegue detectar em 30 segundos um hacker, segundo as colocações da Vigilante. Muito obrigado, viu, Adriano? Acho que foi muito interessante o assunto, o tema. Acho que é um tema fortíssimo e eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Obrigado você mais uma vez pelo convite. Foi um enorme prazer poder conhecê-lo no evento lá pessoalmente e principalmente hoje estar aqui contigo. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu fiz questão de te trazer porque eu acho que o assunto era muito importante. Obrigado. E a gente fica por aqui agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, o São Paulo Convention Visitors Bureau. Nessa próxima quinta, nós vamos ter o Adriano falando sobre cibersegurança. Até lá.